paz do Senhor Jesus para todos. São exatamente 9 horas e 30 minutos. Vou estar deixando aqui essa mensagem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Ezequiel capítulo 18, no versículo 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Aqui Deus está fazendo uma pergunta na palavra de Deus. Teria ele algum prazer na morte do ímpio? Claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na morte do justo, naquele que está no caminho do Senhor, porque Ele sabe para onde que nós vamos, aqueles que andam no caminho do Senhor. Então Ele não tem prazer na morte do ímpio. Palavra do soberano o Senhor: ao contrário, acaso não me agrado vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Aqui a palavra de Deus fez uma nova pergunta. Será que se um justo desviar do caminho dele e cometer a prática de pecados, a iniquidade, será que ele deverá viver? Então, com certeza, não vai viver. Se um justo ele se desviar do caminho do Senhor e ficar na prática da iniquidade, cometendo pecado, ele vai ter a morte espiritual. Isso aqui é uma palavra, tem um ponto de interrogação aqui. Nenhum de seus atos justos será lembrado. Ainda fala ainda mais, que nenhum ato de justiça dele será lembrado. Então, se uma pessoa ficou na igreja, vamos botar aí, 50 anos da sua vida ali pregando o evangelho ali certinho, bastou um dia ele sair da igreja, ele começar a praticar a prática de pecado, desagradando a Deus, e se o diabo tragar ele, perdeu a sua salvação. Porque aqui a palavra de Deus fala que nenhum de seus atos justos será lembrado. Tem um ponto de exclamação aqui. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Então fala aqui, ó, por causa da infidelidade que ele cometeu com o Senhor e pelos pecados que ele cometeu. Fala que ele vai morrer, morrerá espiritualmente. A palavra é muito bem clara. Aí está aqui no versículo 25. Contudo vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo? O caminho do Senhor não é justo? Te faço uma pergunta agora. O caminho do Senhor é justo, porque Deus é justo. Aí fala: ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Fez outra pergunta o Senhor para a nação de Israel. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Então o caminho do Senhor nunca é injusto. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é justo. Por isso que fala que o caminho dele é estreito. E muitos querem o caminho do mundo, que vai te levar o que? A perdição. Então o caminho do Senhor não é injusto. Basta você o que? Pegar a sua cruz e seguir. Basta ter força de vontade e determinação. Tem que ser determinado. Se um justo desviar-se de sua justiça, é agora que fala, se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso, por causa do pecado que cometeu, morrerá. Então a palavra de Deus é muito bem clara. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Então fala aqui, ó, mas se um ímpio, então basta você que está me vendo, que não está no caminho do Senhor, você se desviar da sua conduta e se voltar para o Senhor, ele fala que você vai ser salvo, você salvará a sua vida. Então Deus não é injusto. A mesma oportunidade que Ele está me dando, Ele te dá também. Basta você se desviar dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor, que você salvará a sua vida. Ele fala aqui, ó, mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Pronto, vai salvar a sua vida. Agora aqui, ó, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar dela, ele com certeza não morrerá. Então Deus dá uma certeza para vocês que não estão no caminho do Senhor. Se vocês desviar
dos seus maus caminhos, buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto a misericórdia do Senhor ainda está na sua vida, Ele está dando tempo para você se arrepender, você não morrerá. Ele fala que você não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. Será que o caminho do Senhor não é justo? Com certeza que não. O caminho do Senhor é justo. Os nossos caminhos, os caminhos que as pessoas trilham, a opção de vida que a pessoa escolhe, o mundo como caminho, esse que é o caminho justo. Então, Satanás oferece as coisas para as pessoas, o mundo, as coisas agradáveis. Isso aí é para te tirar o foco de Cristo. Então, você tem que saber que a sua herança não está aqui nessa terra. A sua herança é lá no céu com Cristo Jesus. Então preste bastante atenção, a sua herança não está aqui. Hoje você pode ter tudo. O que adianta você ganhar o mundo e perder a salvação da sua vida, da sua alma? Vai adiantar nada você ter muito dinheiro e perder a tua salvação. Então está aqui, ó: são injustos meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos. Então o Senhor já frisa aqui que são os nossos caminhos que é injusto, é a escolha que a gente está escolhendo, o modo de vida, a opção espiritual. Então você que tá vendo aqui nesse momento esse vídeo, você tem que prestar atenção naquilo que eu estou te passando. Preste atenção no caminho que você está vivendo. Então não deixe Satanás tirar o seu foco de Cristo Jesus. Preste atenção nessa palavra, que essa palavra é viva. Está aqui, ó: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Então o Senhor frisa nessa palavra, que Ele vai julgar cada um de acordo com os seus caminhos. Então, se você está no caminho, trilhando um caminho de justiça, um caminho reto, um caminho diante do Senhor, Ele vai te julgar perante esse caminho. Agora, se você está traçando um caminho que não é o caminho do Senhor, Ele vai te julgar. Porque os olhos do Senhor não tosquenejará. Quando a palavra do Senhor fala que os olhos dele não tosquenejará, os olhos dele não faz isso, ó. Não pisca, ó, não pisca. Ele está contemplando tudo que as pessoas fazem, o bem e o mal. Então, naquele grande dia, Ele vai mostrar tudinho. Está dizendo aqui: palavra do soberano, o Senhor: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Então o Senhor fala: livre-se do pecado, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor: arrependam-se e vivam. Então o Senhor só quer praticamente só que vocês se arrependam para poder viver. Ele não se agrada na morte de ninguém. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A vontade dele é que todos se salvem. Então é essa a mensagem que eu deixo para vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e termina aqui às 9h40. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu termino essa mensagem. Amém.